Ministro Teodoro Silva Santos, Vossa Excelência é relator do agravo regimental no Aresp 1.616.943. Senhor presidente e demais pares, eu vou fazer aqui. É um julgamento que já foi apreciado aqui, falta apenas meu voto, e Vossas Excelências já conhecem perfeitamente os debates que aqui ocorreram, e de maneira que nosso voto vogal passo a decantá-lo. Esse processo refere-se a um agravo regimental interposto por Sérgio Domiciliano da Silva contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, folhas 240/243. Na origem, Sérgio Domiciano da Silva foi acusado de cometer o crime tipificado no artigo 155, caput do Código Penal. A acusação descreve que, em 11 de julho de 2014, ele teria furtado 2 galinhas pertencentes a Maria do Carmo, como detalhado nas primeiras páginas do processo, folhas 01/03. Inicialmente, Sérgio foi absolvido sumariamente. No entanto, o Ministério Público recorreu dessa decisão e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acatou o recurso. Subsequentemente, a defesa apresentou recurso especial, conforme documentação nas páginas 101 a 184 do processo, invocando o artigo 105, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. No recurso, a defesa argumenta a atipicidade da conduta do réu, com base na violação dos artigos 1º e 155 do Código Penal Pátrio. A vice-presidente da instância originária decidiu por não dar prosseguimento ao recurso especial. Consequentemente, após essa decisão, foi interposto o agravo em recurso especial. Após a remessa dos autos a esta egrégio corte, o ministro relator procedeu ao exame do agravo, decidindo pelo seu conhecimento, contudo, optou por não admitir o recurso especial. Diante desta decisão, a defesa interpôs o presente recurso regimental. Nas razões apresentadas, a defesa argumenta que, mesmo que seja entendido que o recurso carece de fundamentação adequada, a questão central discutida no recurso especial é eminentemente jurídica, referindo-se ao furto de 2 galinhas que já foram restituídas à vítima. Salienta-se, portanto, a necessidade do reconhecimento, inclusive de ofício, da atipicidade da conduta sob a luz do princípio da insignificância. Assim, insiste na aplicação do predito princípio, sublinhando que a conduta do recorrente é atípica e não tem gravidade necessária para justificar a atuação do direito penal, reforçando a necessidade de sua absolvição por falta de justa causa, dado a atipicidade material da conduta. Em conclusão, a defesa requer que a decisão contestada seja reconsiderada ou, não sendo este o caso, que o recurso seja provido pelo órgão colegiado. Na data de 7 de novembro de 2023, durante o julgamento do recurso em tela, o voto do relator, o eminente ministro Antônio Saldanha Palheiro, foi no sentido de negar provimento ao agravo regimental. Em contraponto, o ministro Rogério Schetti apresentou divergência, defendendo a aplicação do princípio da insignificância ao caso, inclusive diante da possibilidade de se tratar de furto famélico. Na sequência, o presidente da sessão, eminente ministro Sebastião Reis Júnior, alinhou-se à divergência e votou pelo provimento do agravo regimental para que fosse conhecido e provido recurso especial interposto pela Defensoria Pública. Por sua vez, o ministro Jesuíno Rissato posicionou-se de acordo com o relator. Considerando o empate na votação, a turma optou por suspender o julgamento, ficando a conclusão pendente até a chegada do novo membro à turma. É o relatório. Passo aqui a proferir minha opinião. Em minha estreia nesta augusta sessão de julgamento,
e com mais profundo respeito pelas decisões e opiniões anteriormente expressas, sinto-me na obrigação de, após meticulosa reflexão sobre os fundamentos apresentados, solicitar a todas as vossas excelências as venhas necessárias para expressar minha divergência em relação ao voto do eminente relator. É com grande estima por este respeitável órgão julgador e seus ilustres membros que me posiciono assim, esperando contribuir para a rica dialética jurídica que aqui se desenvolve. Na apreciação do debate em tela, o ministro Rogério Schietti, com a devida consideração, inaugurou a divergência, apresentando argumentos a favor da adoção do princípio da insignificância. No caso subjúdice, sugerindo revisitar a decisão do tribunal que alterou o veredito do juiz singular. Enfatizou que, mesmo frente à possível recorrência delitiva do acusado, o furto poderia ser considerado de um item essencial à nutrição e, assim, ser enquadrado como, entre aspas aqui, furto famélico, uma condição de que poderia legitimar a inovação do princípio da bagatela. Adicionalmente, argumentou que a reincidência não deve automaticamente impedir a aplicação do princípio da insignificância, particularmente quando episódica ou relacionada a infrações distintas. Assim, sustentou que a Corte deveria ter sido mais assertiva ao revisar o julgamento do magistrado de primeira instância, que, estando mais próximo dos eventos, avaliou não existirem obstáculos para a constatação da trivialidade do delito, considerando também o lapso temporal de aproximadamente 10 anos desde a sua ocorrência. Ao finalizar, revelou sua disposição em votar alinhado a esses argumentos, solicitando deferência ao relator por sua divergência e sublinhando a antiguidade do crime. Por outro lado, o ministro Sebastião Reis Júnior expressou sua divergência em face do parecer do relator, alinhando-se à divergência inaugurada pelo eminente ministro Schietti. Baseou sua posição em 2 precedentes do Supremo Tribunal Federal, que reforçam a viabilidade do princípio da insignificância, mesmo em cenários de reincidência. O primeiro precedente referenciado é uma decisão da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Edson Fachin, e divulgada em 4 de setembro do corrente ano, a qual estabelece que a reiteração delitiva não exclui a aplicação do princípio da insignificância. O outro precedente citado foi o recurso em habeas corpus, número 219.296, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, que reconheceu o princípio da insignificância em um caso de porte de munição, sublinhando que a recorrência delitiva, ou seja, a reincidência, não impede esse reconhecimento. Trago à discussão a síntese dos procedentes mencionados, pois os considero de grande relevância para a compreensão do caso em questão. Vejamos. Emenda. Agravo regimental em agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Furto de uma peça de picanhas, refurtiva devolvida à vítima, sem mácula. Alegação de reiteração delitiva. Princípio da incidência, preenchimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência da manutenção da decisão. Absolvição por atipicidade material da conduta. Agravo regimental desprovido. Esse aqui, eu peço permissão, Vossa Excelência, que é exatamente o habeas corpus, a decisão citada pelo ministro Edson Fachin. Em seguida, eu trago a do eminente ministro Gilmar Mendes, quando ele diz: agravo regimental em recurso ordinário, decisão monocrática e concessão da ordem, porte ilegal de uma munição de calibre 22, absolvição. Como o princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade, podem, em certos casos, ser reconhecido em favor do réu reincidente. Aí vem aqui, ministro Gilmar Mendes, eu estou citando também que esse voto está disponibilizado por Vossa Excelência. Portanto,
após considerar os argumentos apresentados pelos ministros Sebastião Rey Júnior e Rogério Schweitzer Cruz, concordo com os eminentes colegas que precederam meu voto e decido acompanhar divergências pelos motivos que se seguem, convencido de que tal caminho se alinha mais estreitamente aos princípios de justiça que orientam nosso ordenamento jurídico e à jurisprudência atual sobre a matéria em questão. Portanto, em relação ao ponto específico da divergência sobre a ausência de certeza quanto à residência do réu, alinho-me aos fundamentos articulados pelo ministro Rogério Schweitzer. É de se concordar que a reincidência, particularmente quando episódica ou relativa a delitos distintos, não deve ser um fator de exclusão automática do princípio da insignificância. Concordo, ademais, que o tribunal deveria ter assumido uma postura mais assertiva na reavaliação da sentença prolatada pelo juiz de primeira instância, que, estando em maior proximidade com as circunstâncias fáticas, reconheceu a não existência de barreiras ao entendimento da trivialidade do ato, considerando, inclusive, a passagem de aproximadamente uma década desde a ocorrência do delito. Adicionalmente, os precedentes invocados pelo ministro Sebastião Rey enriquecem essa linha de raciocínio. O Supremo Tribunal Federal já asseverou que a alusão à reiterada delitiva não impede o reconhecimento do princípio da insignificância, especialmente quando atendidos os critérios doutrinários e jurisprudenciais estabelecidos para sua aplicação. Esta orientação reforça a ideia de que a aplicação da insignificância deve ser ponderada com base no mérito e circunstância de cada caso, não sendo a residência um fator exclusivo de desconsideração. Outro sim, entendo que a aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a ferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade ou não da utilização do direito penal como resposta estatal. Não se descura que, diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, segundo o qual se deve tutelar apenas os bens jurídicos de maior relevo, somente justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos em que impliquem lesões de significativa gravidade. De fato, a aplicabilidade do princípio da insignificância é cabível quando se evidencia que o bem tutelado, no caso, patrimônio, sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. Na hipótese dos autos, tendo em vista suas peculiaridades, constato o desinteresse estatal da repressão da conduta praticada. Na espécie, considerada a conjuntura de que a. O valor das réis furtivas, 2 galinhas, corresponde a cerca de 13% do salário mínimo vigente na época do fato. B. Os bens subtraídos foram restituídos à vítima, ou seja, não ocorreu prejuízo financeiro. C. A conduta em questão não demonstrou elevado grau de planejamento ou complexidade. Haja vista que o delito foi tipificado na denúncia como furto simples. D. Não consta, seja nas argumentações do Ministério Público ou no acórdão que reformou a decisão de primeira instância, qualquer menção ao comportamento pretéritos ou reincidência que justificassem a não aplicação do princípio da insignificância. Portanto, reconheço que o grau de reprovabilidade da conduta é mínimo e que, com fundamento no princípio da insignificância, não há tipicidade material na conduta, porque não houve dano social relevante. Igualmente, ao analisar os autos, o que denota-se e se espera é que os casos de furto famélico sejam julgados sob a ótica da cautela, pois aquele que se encontra em condição de penúria e desespero alimentar não pode ser punido com o rigor da lei que se pune uma pessoa que age de forma livre, consciente na prática do crime. Diante do exposto, com base nos argumentos e precedentes, com a devida vendo ao eminente relator, alinhado com a defesa de uma interpretação mais humanizada e contextualizada das circunstâncias do crime, acompanho a divergência posta
para dar provimento ao agravo regimental, para mantido o conhecimento do agravo, conhecer e dar provimento ao recurso especial. É como vota, eminente presidente e demais pares. Bom, agradeço, ministro Teodoro. E então, eu posso proclamar o resultado. A turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para prover o recurso especial e absolver o recorrente, nos termos do voto do eminente ministro Rogério Schietti, que será o relator para o acórdão. Vencidos os ministros Antônio Saldanha e Jesuíno Rissato.